A você que acessa o nosso vídeo, nosso muito obrigado. Que essa palavra que a gente vai tratar agora venha tocar o seu coração, né? A gente vai falar um pouco da Bíblia e falar um pouco de mudança. O ser humano ele tem dificuldade em conviver com mudança, a não ser que essa mudança venha somar no seu ego, né? Venha somar, por exemplo, eu fiquei rico de uma hora para outra, essa mudança é muito boa. Eu comprei um carro novo, puxa, que mudança boa. Comprei uma terra nova, que beleza, mudança boa. Mas quando a gente fala de mudança que não era o que você tinha projetado, o que Deus projetou para nós, às vezes nem sempre é uma mudança para nós, é uma mudança aceitável. Mas Deus faz as coisas tão bem feito e Ele requer de nós que nós vivamos não só o que nós planejamos, mas também o que Deus planejou para nós. Essa mudança, às vezes a gente não quer aceitar, não é mesmo? E para falar de mudança, a gente precisa ir lá no livro de Jonas, que Jonas, ele foi destinado a viver uma mudança que não estava nos planos dele, né? E eu vou ler essa palavra para você, porque é sempre bom a gente ler a palavra para a gente comentar depois, né? Eu vou trazer aqui uma mensagem expositiva, né, sobre um texto da Bíblia que fala de Jonas, né? Aí veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Ou seja, a cidade estava vivendo um tempo pecaminoso, fazendo alguma coisa que desagradava a Deus, né? Isso aqui era a cidade em peso. É claro que tem as exceções, mas como o sol nasceu para todos, quando o mal chega para a nação, não importa os que estejam nela. Se a nação for em massa, como diz, a grande massa da nação está vivendo pecaminosamente, Deus tende a fazer algo contra essa cidade. Quem está nela também sofre o mal. Por isso que Deus quer que nós vivamos unidos para que o bem chegue para todos, né? Então essa mazela que estava acontecendo em Nínive transmitiu mal para todo mundo, você vê a seguir. E o versículo 3 diz: E Jonas se levantou para fugir diante da face do Senhor, para Tarsis. Você vê que foi o que eu falei agora há pouco. O ser humano, ele tem dificuldade em conviver com a mudança que ele não planejou. Deus quer o melhor para nós, mas nem sempre a gente entendemos isso. E quando o problema chega, a primeira coisa que a gente faz é fugir dele, né? E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele. Você vê que Jonas fez uma coisa aqui sem medir consequências. Ele disse: eu vou fugir para Tarsis, né? Vou pegar esse navio aqui que está saindo agora de Jope, olha que oportunidade boa, né? Já acabei de chegar, já tem um navio chegando. Você sabia que sempre quando a gente quer fugir de alguma coisa, às vezes o tempo está até propício para isso, às vezes a gente pega até uma carona com alguém, alguém dá uma força para ajudar, né, a sua fuga aí, né? E a gente nem percebe como a gente está fugindo. Quando a gente está em fuga, a gente não tem como a gente parar para perceber os perigos que vêm nessa fuga, né? Porque as coisas acontecem tão rápido e Jonas embarcou nessa rapidez, né? E ele fugiu da face do Senhor. E o versículo 4 diz: mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. E aqui a gente observa que quando a gente está fugindo, como eu falei, os problemas vão surgir. E quando fala de tempestade, é porque o problema é crônico, né? E essas tempestades sempre vão surgir na nossa vida. As tempestades, os problemas, né? E o versículo 5 diz assim: então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio
para o aliviarem do seu peso. Você vê aí então que quando a gente toma uma decisão ruim, quando a gente vai para uma fuga, a gente sempre chega em lugares trazendo um problema, quando alguém vem fugindo de alguma coisa. Por isso que quando alguém chega na sociedade, chega na nossa casa, chega para visitar alguém, visitar um familiar, ele nem sempre não está trazendo problema, alguma coisa, né? Por isso que nós devemos orar, receber bem as pessoas, mas também ficar atento a esse tipo de coisa, né? O versículo 8 diz: Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou e dormiu um profundo sono. A gente sempre procura um bom lugar para descansar, não é mesmo? O versículo 6 diz: E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: Que tens, dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim Deus se lembre de nós para que não pereçamos. Certa feita, eu ainda criança, a situação lá em casa não estava muito boa, 7 filhos, né? E meu pai e minha mãe, uma luta, vivendo da roça. Meu pai sempre teve comércio, né? Ele era comerciante, tinha uma bodega chamada, não sei se você aí que está na telinha, você já viveu esse tempo aí de bodega. Bodega é um ponto de venda, é um comércio, um mini mercadinho, né, que vende de tudo. Assim era lá a venda do meu pai, né? De lamparina até banana, o que você pensar, meu pai tinha lá, né? Mamão, ele colocava um produto que eu não lembro o nome desse produto, ele era como se fosse um pó, e ele colocava para amadurecer essas bananas, né? E mamão, essas coisas assim, abafava ali e vendia rapadura. Gente, lá em casa era como se fosse gaiola, pássaro, era tudo que você pensasse tinha nessa bodega do meu pai. Só que teve um tempo muito ruim lá, que quase não, o dinheiro no Ceará, na minha cidade lá, parece que não circulava direito, eu não sei o que era. E aí a gente começou com 7 filhos, meus pais muito sofridos, né? Toda a vida, a nossa vida foi muito sofrida. A gente não nasceu em berço de ouro, não. A gente sempre batalhou, né? E meu pai decidiu sair dessa cidade e ir ao Rio de Janeiro trabalhar e mandar de lá o salário para que a gente sobrevivesse, né? E aí então ficou minha mãe com 7 filhos nessa cidade, onde a seca, a fome assolava de forma assim inesperada, né? Então nós nos deparamos com esse problema aí, e meu pai foi e aquilo para mim, eu muito pequeno, mas eu já sentia isso, né? A falta dele, eu chorava de saudade. E um tempo eu lembro que meu pai se machucou lá, pegou um toscolo, foi pegar um peso, e esse toscolo trouxe transtorno para ele. Ele ficou encostado aí uns tempos, né? E ele longe de casa, não tinha como a gente fazer nada. Minha mãe estava impossibilitada de ajudar ele, até então. Então um sofrimento muito grande. Então nós tivemos que viver com essa mudança. Depois meu pai voltou, daí não deu certo, ele teve que mudar de uma cidade para outra, enfim. Foi uma história assim muito conturbada, né? A nossa infância foi de mudanças, né? Foi de procurar saída mesmo, até por uma questão de sobrevivência, né? Então a gente percebe que o ser humano, às vezes não, no geral o ser humano tem dificuldade de conviver com essas mudanças. Mudanças de que você tem que batalhar por alguma coisa. E Jonas, ele teve dificuldade, foi em cumprir o plano que Deus tinha na vida dele, né? Todos conhecem a história. Nínive era uma cidade pecaminosa, Nínive estava numa posição de revolta mesmo, que Deus tinha se revoltado contra essa cidade por causa da maldade que ela cometia. E olhe, para Deus chegar a esse ponto, a gente precisa fazer muita coisa, porque Ele é sempre longânimo e Ele é tardio em irar-se, né? Então a Bíblia fala disso. Então essa cidade aprontou demais,
né, que era uma cidade que fazia muitas maldades. E você imagina aí na sua cabeça o que uma cidade pode fazer de maldade. Extorquir, extorsão do povo, crimes contra mulheres, né? Era adultério para todo lado, roubo, furto, a cidade roubando, matando. Ninguém dava jeito mais nessa cidade. Hoje nós estamos vivendo isso nessa sociedade. Você não precisa ir a São Paulo para ver isso. Na nossa cidade onde nós estamos, a gente vê como é que está a marginalidade. Você percebe pelos roubos de celular, roubo de automóveis, até intrusão nas casas, eles já estão fazendo isso. Você não pode hoje comer uma pizza na esquina mais que tem arrastão. A marginalidade às vezes fecha comércio de ruas inteiras, de cidades inteiras. A polícia já não dá mais jeito. Então nós estamos vivendo essa situação, parecido com Nínive. E eu digo uma coisa para vocês, não está difícil do Senhor destruir alguma cidade ou algum ponto com alagamentos, que já está acontecendo isso, destruir com pandemias. Tudo Deus tem a forma de trabalhar. Para que isso não chegue, o ser humano precisa se arrepender. Então essa cidade, ela não estava se arrependendo dos seus atos. Então Deus enviou Jonas para que pregasse lá, para que desse mais uma chance para o povo se arrepender. Quem sabe se o povo ouvisse a pregação de Jonas, Deus se arrependeria de fazer o mal, né? Então, contra essa cidade. Só que Jonas fugiu da responsabilidade, né? Então ele pegou esse barco, que era a remo. Tem os barcos hoje, grandes barcos, tem grandes motores, né? Mas esse era a remo. Diz lá no capítulo 13 que os homens remavam, né? Então era um barco de transporte de pessoas, mas era movido a remo, né? Muitos homens remando ali, né? E como ele desobedeceu a Deus, e Deus viu que a desobediência dele estava, que quando Deus quer uma coisa, não adianta você fugir. Então Jonas fugiu, pegou esse barco, veio um grande vento e quase que despedaça esse barco e matava todo mundo, né? Então Jonas foi dormir lá no barco e ficou ali descansando, achando que ele ia fugir bem, né? Mas do Senhor ninguém escapa, né? Quando o Senhor tem uma coisa para tratar, infelizmente não é a sua vez, né? Não é a nossa vez, mas sim a vez dele, porque ele tem poder para fazer todas as coisas, né? E quando a coisa ficou feia mesmo, lançaram sorte e falaram: a sorte caiu sobre você. Agora você explica para nós por que nós estamos vivendo isso. E Jonas teve que falar tudo. Então Deus mandou aqueles homens ali lançaram sorte, caiu sobre Jonas. E aí Jonas falou: vocês me joguem na água, que tudo vai se resolver, porque o problema está comigo. Então jogaram Jonas ao mar. Deus enviou um peixe que engolisse Jonas. E Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre desse peixe. Depois o ventre vomitou Jonas. Aí foi que Jonas foi aprender depois dessa lição, voltou à cidade de Nínive, pregou, a cidade se arrependeu e tudo se fez bonança lá, né? Então assim, esse é o resumo dessa história, né, que está no livro de Jonas. Mas eu queria chamar a atenção para você uma coisa. Quando a coisa engrossa, quando o problema cresce, a gente sempre tende a querer fugir desse problema, ao invés de enfrentá-lo. Porque quando a gente enfrenta um problema de frente, a gente tem uma perspectiva maior, ou uma expectativa maior de ter essa resolução, vamos dizer assim, resolvida, né? E tem a probabilidade do problema ser sanado e a gente não sofrer um dano maior é bem menor, né? É bem pequena. Mas quando a gente foge dele, a gente só protela a resolução desse problema. Porque o problema ele tem que ser resolvido na raiz, ele não pode a gente protelar ele. E às vezes tem problema que você resolve com o tempo. Tem problema que você resolve de imediato para ele não crescer. Não sei se vocês já observaram isso aí. Aí tem gente que diz assim: o tempo não arruma nada. Gente, o tempo é o nosso melhor amigo. Ele nunca é inimigo de nós.
Você já percebeu que quando nós estamos numa conversa boa, que o tempo passa, a gente diz, puxa, o tempo foi nosso inimigo, mas não foi nosso inimigo. Porque tem tempo para começar e tem tempo para terminar. Todas as coisas têm esse tempo. Né? Então, assim, o ser humano, às vezes, ele quer protelar as coisas. E como eu falei, como o tempo tem coisa no tempo, mas voltando aqui só nesse detalhe, que às vezes eu esqueço de ver esse detalhe. Tem coisa que o tempo ajeita. Por exemplo, às vezes a pessoa nos tratou mal por alguma coisa. E você não revidou. E vai convivendo com aquela pessoa. Né? Vai convivendo. Você não precisa dar tapa por tapa, não. Se a pessoa lhe bateu e você não quer perder ela como amigo, porque às vezes a pessoa faz um mal pra gente e diz, não, ele estava nervoso, ela estava nervosa. A gente tem que entender as pessoas. Vamos dar tempo aqui que vai resolver isso. Então, assim, às vezes o tempo passou e lá na frente a pessoa diz, puxa, eu me arrependi de ter feito aquilo contra o Senhor, não precisava agir daquela forma, por um motivo ou por outro. Então, aí nós vemos que o tempo ele contribuiu com isso. É diferente de, por exemplo, tem uma dívida ali que ela tem uma mora, né? Ela está cobrando uma diária em cima desse valor aí. Se eu não resolver agora, ele vai se transformar numa bola de neve e o tempo só vai ser meu inimigo, como diz a história, né? O tempo vai dar problema. Então eu preciso sanar isso antes que dê um problema maior. Então nós temos esses dois exemplos para a gente meditar um pouco o que o tempo pode fazer ao nosso favor ou nos prejudicar. Mas que o tempo nunca vai ser nosso inimigo. Na verdade, o tempo só é uma cronologia, né? Uma coisa cronológica para nos dar a entender em que parte desse tempo a gente vai ser preciso resolver alguma coisa. Né? E que as fugas nem sempre é o melhor para a resolução dos nossos problemas. Né? O Senhor tem poder para controlar o vento. Nós vimos aqui que o Senhor enviou o vento e ao mesmo tempo o Senhor repreendeu o vento, porque todas as coisas, não só o vento, mas o mar, a terra em si, todas as coisas estão no controle de Deus. E quando às vezes acontece alguma coisa, a gente diz, puxa, mas será que Deus não viu isso? Tem das coisas que Deus permite acontecer para nos ensinar alguma coisa. E Deus pode todas as coisas, seja para ensinar, seja para que a gente viva somente. Deus pode todas as coisas. É como eu disse, o ser humano ele não pode se privar as mudanças que Deus tem para nós. Deus tem o melhor sempre para nós. Sempre Deus tem o melhor para nós. Ele não quer o nosso mal, mas às vezes os nossos feitos faz com que Deus permita que a gente sofra alguma coisa, que isso pode nos ensinar, não é mesmo? Olha só, a gente, sempre quando a gente vai resolver ou passar por uma mudança, a gente dá de cara com medo. Você vê aqui, ó, então temeram os marinheiros e clamava cada um ao seu Deus e lançava no mar as suas fazendas, né? Ou seja, eles se desprendiam das coisas. O medo bateu de tal forma que eles falaram, talvez, meu Deus, o que eu fiz para te desagradar, Deus? Era um povo temente aqui, né? Que estavam nesse barco, né? E o medo, realmente, ele faz com que nós perdamos, com que a gente perda alguma coisa, né? Porque o medo, ele é uma coisa, vamos dizer, negativa na nossa vida. O ser humano está passivo de medo. A gente tem medo de não acertar, a gente tem medo de, às vezes, conversar com alguém que é superior a nós. Nós temos medo de chamar uma pessoa e mostrar o erro dela, principalmente quando essa pessoa é crescida, porque a gente não sabe a reação que ela vai ter. Então, assim, a gente tem medo de fazer uma compra superior ao que a gente pode arcar, a gente tem medo de cair em pecado, a gente tem medo de desagradar o Senhor, a gente tem medo de conviver com pessoas que são maldosas, não por causa do medo,
A gente tem medo, na verdade, é de se contaminar, né? Então, andar com essa pessoa, a gente não sabe o que a pessoa faz, o que a pessoa... Às vezes a pessoa tem rixa com um bandido, com outro, e você está transportando, você está andando com essa pessoa, você está propício a receber uma coisa que não era para você, mas por você estar ali na hora errada, no lugar errado, o mal vem sobre você. Então o medo, ele sempre vai habitar de alguma forma em nós, né? De alguma coisa nós vamos ter medo. Agora, de outra, a Bíblia, a palavra do Senhor diz que nós não devemos temer, porque se Deus está com nós, quem será contra nós? Né? A Bíblia pergunta isso bem claramente: se Deus está com nós, quem será contra nós? Né? Então, se Deus está no barco, se Deus está nos seus projetos, se você está caminhando com o Senhor, a Bíblia diz que nós devemos deixar esse medo de lado e seguir avante, né? Seguir confiante no Senhor, né? Entregar o nosso coração e nossos projetos ao Senhor, confiar nele, porque ele é capaz de arcar com todas as coisas, né? E a Bíblia fala também que nós devemos nos desprender de algo que não vai trazer bem para nós, ou fazer uma autoanálise, né? Em que nós estamos errando, quais das minhas coisas está desgostando o Senhor. Então tudo isso é desprendimento, é deixar, é abandonar aquilo que pode, vamos dizer assim, trazer um prejuízo espiritual para nós, ou que seja material, né? Olha só, enquanto uns sofrem, outros dormem. Você vê que Jonas, aqueles marinheiros, aquele povo, a tripulação daquele navio, estava sofrendo com aquele vento, com aquela perturbação de perder tudo, inclusive a vida. E Jonas procurou um lugarzinho bem quietinho lá no barco, lá no fundo, no porão, disse: aqui tá bom para mim, né? Eu vou descansar aqui, eu não preciso... Porque, irmãos, tem gente que diz assim: rapaz, eu não ando correndo, eu não preciso correr para nada. Aí deixa a casa de lado, deixa o emprego de lado, ele vai um dia no emprego, mata 2 dias, dá atestado, não vai ao trabalho, não planta, não tece, não colhe. É uma coisa assim que ele vive numa tranquilidade, que acha que não preciso correr não. Realmente, nós devemos andar diligentemente com a nossa vida. Saber quando a gente tem que acelerar, quando a gente tem que parar um pouco, ou que a gente tem que mudar de direção. Nós temos que ter discernimento para a gente não pagar esse preço. A Bíblia nos ensina isso, né? O Evangelho nos ensina isso. Gente, isso aqui não se trata de religião. Eu sou católico, eu sou budista, eu sou espírita, isso aí não cabe para mim não. Meu querido, você se engana quando você fala isso. A sabedoria, ela é para todos, independentemente de religião. E a Bíblia, não existe coisa mais sábia do que a Bíblia, porque ela é a palavra de Deus, escrita pelos homens, né, mas inspirada por Deus. Quando nós desprezamos a Bíblia, nós desprezamos a Deus, não é nem ao homem em si, né? Porque se é a palavra de Deus e ela não mudou até hoje, então quando a gente deixa de amar a Bíblia, na verdade nós estamos nos enganando, né? E não tentamos aprender. Por isso que hoje a nação está do jeito que está. Nós estamos vivendo numa mentalidade de fazer só o que convém para nós, só o que causa bem para nós. Nós temos que fazer só o que causa bem para nós. Por exemplo, uma bebida causa bem para mim, vai abrir meu apetite, vai tudo bem. Mas e depois, o que essa bebida pode causar? Eu fumo meu cigarrinho aqui, isso não vai, eu não estou maltratando ninguém. Nós estamos maltratando a nós mesmos, porque se o nosso corpo é templo do Espírito Santo e morada dele, nós estamos com as nossas próprias mãos destruindo o nosso corpo, né? Colocando em nós, irmãos, nós já temos uma maldade muito grande, que a gente come demais, a gente come excessivamente. Até você que faz dieta, volta e meia você está comendo demais, você percebe: poxa, como eu comi, não devia ter feito isso. Às vezes a gente passa mal por alguma coisa. E você imagina uma coisa que a gente tem que zelar e não zela, né? Então tudo isso
a gente sofre o dano, né? E nós, quando dormimos, nós paramos de ouvir o que a vida quer nos ensinar. Pode observar isso. Jonas estava ali naquele barco dormindo, tranquilo, ele nem viu que essa tempestade estava se levantando, que o barco estava, precisou o marinheiro dizer: rapaz, tu não está vendo a situação não, a situação grave, e você dormindo, meu. Rapaz, levanta daí, vem cá, vamos subir, vamos, ajuda a gente em alguma coisa. É impossível que você fique nessa situação, vendo a gente nessa outra situação. E tal, ele começou a acordar. Eu observo aqui que quando nós andamos na palavra, sempre Deus usa alguém, ou alguma coisa, ou até uma folha se mexendo para trazer uma mensagem para nós. E eu aprendi nessa vida que nem sempre Deus precisa falar para nos ensinar. Um dia eu estava parado e eu vi um pássaro fazendo um gesto na árvore, que aquilo foi de uma lição para mim. Eu estava tão perturbado com umas coisas, preocupado com umas coisas que eu queria fazer, umas coisas que eu queria comprar e tal, e o pássaro chegou e fez ali, começou a mexer e tirava a água do caulezinho ali, do caule que tinha na árvore. Eu lembro, poxa, esse passarinho aí. Aqui eu chorei com aquela situação, uma mensagem assim, né, que trouxe naquele momento, e eu tive um refrigério com aquela lição que ele deu. Então Deus às vezes usa até um pássaro, usa até uma pena caindo no chão para te ensinar alguma coisa. Nós é que às vezes não estamos atentos ao que Deus quer nos ensinar, né? E às vezes a gente brincando, falando com as pessoas, a gente diz: poxa, a gente não deve lançar sorte não, esse negócio de jogo, isso aí é jogo, lançar sorte sobre alguém. Imagina alguma coisa rodando assim, com uma seta. Imagina essa, como um lança-sorte, né? Na minha época tinha um lança-sorte, que era uma espécie de uma caneta, e ela tinha uma seta na ponta, e você girava ela, e onde ela apontasse para a pessoa que estava, a pessoa às vezes tinha que dizer um versículo, né? Apontava para o outro dizia outro versículo. Então a gente brincava muito sobre isso. Então na mesa assim, ficava ali, ó, quem apontar aqui, que é onde ela parar, você que vai falar o versículo da Bíblia. Aí apontava sobre alguém, e outro versículo que ele ia falar não podia ser repetido com nenhum dos que já foram falados. Tinha que dar referência e tudo. Então a gente brincava muito sobre isso, e era uma coisa que ensinava a gente ria. Então o lança-sorte, ele é bíblico aqui. Faça a prova de Deus, que Deus vai te mostrar, né? E Jonas foi indagado, e eu achei isso brilhante. Olha, no versículo 8 ele diz assim, olha: então lhe disseram: declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio este mal? Ou seja, qual é a tua profissão? Tu mora onde? Jonas, tu mora onde? Tu é de onde, Jonas? Tu é cearense, tu é piauiense, tu é maranhense? E de que família tu é, Jonas? Tu é de que família? Rapaz, explica para nós, porque nós estamos nessa situação, a sorte caiu sobre você. Fala um pouco da sua história, fala por quê. Será que está acontecendo alguma coisa? Aí Jonas abriu o jogo, como diz a história, né? Ele falou: olha, Deus me mandou fazer isso, eu venho fugindo da presença dele. Vocês me jogam no mar e tudo vai se resolver. O problema vai ser sanado. E foi realmente o que aconteceu, né? E lançaram Jonas, né? E aí ele fez. A gente tem que fazer aquela autoanálise, né? E assumir o problema. Se o problema está sobre mim, o problema sou eu. O problema sou eu na congregação. Porque às vezes vem um mal na congregação, o povo começa a adoecer, o trabalho começa a perecer, às vezes o trabalho não progride, a gente ora, a gente jejum, o trabalho fica ali amarrado. Às vezes você leva um visitante, o visitante não é bem tratado na casa do Senhor. Às vezes você tenta uma novidade na casa do Senhor para ver se atrai as pessoas. Às vezes você quer uma instalação melhor para o povo. Às vezes você quer um desenvolvimento melhor no trabalho. Às vezes
o rendimento do trabalho está pouco, você quer somar no trabalho, mas o líder não quer, as pessoas não querem, às vezes o líder quer, as pessoas não querem, às vezes as pessoas querem, mas o líder não quer. Então tem muito, olha onde tem pessoas, vai ter desconformidade, vai ter várias opiniões, vai ter pessoas que é inovador, ele tem uma visão crescente, vai ter outros que já estagnaram ali, não quer que o trabalho cresça, não quer que... Então vai ter muito disso, né? Às vezes a pessoa quer, eu acho que assim, tem um corinho que diz assim, ó, esta obra é de Deus, ela não pode parar, sai você do meio para não se machucar, fica de lado, deixa eu passar, esta obra é de Deus, temos almas para ganhar. Às vezes eu mudei aqui algumas coisas, porque às vezes um conhece de um jeito, outro conhece de outro. Mas a obra de Deus, ela não para, ela está sempre em evolução, né? Ela está sempre caminhando. Às vezes a gente pensa também, eu vou parar a obra, eu vou sair daqui, essa obra vai parar. A obra do Senhor não para. Quando você sai, vem outro que faz a obra do Senhor. Nós temos alguns detalhes nisso, porque às vezes o que você faz, a outra pessoa não faz. Então quando você sai, a obra não para, mas ela não deixa de sofrer. Porque o Senhor, Ele quer que nós trabalhemos na obra dEle, né? Deus quer que a gente trabalhe, e às vezes a obra passa por situações difíceis a si mesmo. Essa autoanálise aqui é a melhor coisa que a gente faz. Deus, eu estou falhando em alguma coisa? Será que eu tenho como eu fazer algo para melhorar a tua obra? Será, Senhor, que o problema não sou eu? Se é eu, me muda, me transforma. Irmãos, Deus faz, Deus é poderoso para fazer, irmão. Nós é que não acreditamos. O que Deus pode fazer, às vezes a gente limita o poder de Deus. Deus, ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Não, independentemente de qualquer coisa, Deus está acima de todas as coisas, né? E no versículo 14, o povo, a tripulação do mar, clama ao Senhor. Você vê que o vento e a tempestade, jogar Jonas no mar, não foi o suficiente. A gente precisa clamar a Deus. A gente precisa se arrepender e reverenciar o nosso Deus. Olha o que diz o versículo 14. Então clamaram ao Senhor e disseram: Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem, e não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram Jonas e o lançaram no mar, e cessou o mar da sua fúria. Né? Primeiro eu estou observando aqui que na narração, às vezes, irmãos, os versículos, eles podem não estar na cronologia, né? Mas assim, aqui eu observo que o povo oraram ao Senhor: Senhor, nós vamos lançar esse homem ao mar, se for ele mesmo, que Deus tenha piedade dele, mas tem piedade de nós, Senhor, age por nós, repreenda esse vento, e tudo se fez bonança, né? E no versículo 18, no versículo 16, vem o agradecimento, né? Olha só: temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos, né? Porque assim, irmãos, eu observo hoje em dia, só para a gente concluir e fechar essa parte com chave de ouro, quando a pessoa se arrepende e deixa, ela alcança misericórdia. Então a gente observa aqui que esse povo clamou ao Senhor, e também quando a gente, eu observo na sociedade a falta de gratidão. A falta de gratidão tem sido o motivo das pessoas caírem em ruína. A cidade inteira, a nação inteira, quando acaba essa gratidão, a coisa tende a ficar feia. Nós observamos isso, né? Lá em Sodoma, que o povo acabou a gratidão. E você sabe por que Sodoma foi destruída? Porque lá o crime da homossexualidade estava demais contra Deus. Hoje nós não podemos falar sobre isso, porque tem leis, tem cultura,
Então assim, a gente abandona um pouco de falar sobre isso, porque a Bíblia, ela já nos ensinou os projetos de Deus para a nossa vida. Não sou eu que vou dizer o que é melhor para você. Na verdade, você que tem que fazer uma autoanálise baseado na palavra de Deus e ver o que convém ou não convém fazer. Tudo na Bíblia é lícito fazer, mas nem todas as coisas convém fazer. Então, aquilo que não nos convém, que nós já tivemos experiências, cidades inteiras, nações, no tempo de Noé, foi destruído a nação inteira por causa do pecado. Nínive foi destruída por causa do pecado. Sodoma foi destruída por causa do pecado. Mas eu queria chamar a sua atenção agora. O povo parece que essas coisas foram contos de fada. Parece ao povo que foi contos de fada. Isso aqui foi real, está na história. Ah, mas eu não creio na Bíblia. Tudo bem, você não crê na Bíblia. Você é um ateu, você simplesmente está jogando a sua criação na lata do lixo. Porque Jesus criou você. Né? Jesus, ele criou com, vamos dizer, a sua imagem e semelhança. Com todo amor e carinho Deus nos criou. Né? Agora nós queremos definir o que Deus vai fazer conosco. Né? Ou seja, a gente não dá a glória ao Criador que nos criou, que Ele faça a vontade dEle. Uma certa vez, uma mulher falou assim, olha, eu não permito que Deus me quebre, que Deus me transforme, que Deus faça pó, que faça eu voltar ao pó e quebre de novo, porque tem um hino que fala disso, né? Que se for preciso quebrar, que quebre, mas que eu venha estar na direção, que eu venha estar, Senhor, na Tua direção, que eu venha estar sob o Teu domínio. Então quando a gente diz, Senhor, se for preciso me quebrar, o Senhor quebre, meu Pai, mas me ensine a andar na Tua direção, para que eu não perca a minha salvação. Porque não adianta, irmãos, nós andarmos inteiros e não sermos dignos de entrar lá no céu. A Bíblia fala da perdição, que há um inferno e há um céu. Se nós não cremos no céu, pouco menos cremos no inferno, então nós esquecemos que no fundo, nós queremos, na verdade, dizer que a vida do inferno é aqui mesmo na terra. Né? Às vezes nós estamos vivendo uma vida regalada, né? Uma vida boa, carne assada, né? Sempre que a gente quer comer uma pizza, volta e meia a gente consegue. A gente quer se deslocar, a gente pega um Uber, vai daqui para ali. Né? Volta e meia a gente não tem dinheiro, mas daqui a pouco o dinheiro chega. Às vezes a gente está doente, mas a saúde chega. Então assim, a gente é sempre acostumado com uma coisa que está ruim, mas pode melhorar. Uma coisa que está pior, de uma hora para outra ela arruina. Então a gente está acostumado com essa adversidade que às vezes o homem pode controlar. Só que a partir do momento que nós fecharmos nossos olhos e que o Senhor retirar a nossa alma daqui, eu vou te falar uma coisa, o que vai ser de nós? O que vai ser da sua alma? Porque pouca gente observa e diz, não, depois que eu morrer, eu não estou nem aí não, segue o destino. Só que eu quero te lembrar de uma coisa, a gente não morre, a gente só passa de uma vida para outra. E quando você passa dessa vida para outra, você vai viver o que você plantou aqui. Então não esqueça disso. Então Deus enviou Jesus para que Ele tivesse misericórdia e nos perdoasse do nosso pecado. Porque só através dele que nós devemos herdar essa vida eterna. E quando a gente despreza a Bíblia, a gente despreza o Senhor, eu acredito que a gente está fazendo com que nós mesmos não estejamos em vida boa na eternidade. Então é só aceitando a Jesus que a gente consegue mudar esse quadro. E a nossa palavra, ela tem poder. Sabe como é que a gente faz para Jesus, para aceitar Jesus? É quando a gente diz, eu, Antônio Aguiar, eu aceito a Jesus como meu legítimo Salvador, para que Ele possa conduzir a minha vida e que Ele venha perdoar meus pecados. Porque lendo ou ouvindo essa palavra, eu crio nesse Evangelho. Eu quero viver esse Evangelho. Que mesmo que eu erre, eu espero que o Senhor perdoe as minhas falhas
e me conduz a entrar na vida eterna. Então, a partir desse momento, é que a gente se enquadra ao Evangelho. É que a gente se enquadra a viver um Evangelho de paz, um Evangelho que, mesmo que a gente venha viver de soluções aqui na Terra, e mesmo que a gente venha viver essas adversidades, nada vai tirar essa salvação que Deus deu gratuitamente para nós. A menos que a gente peque e não se arrependa. Mas você que está em pecado, e se você está arrependido, tenha certeza que Deus está nesse barco e Ele pode te tirar dessa. Se você está vivendo um deserto de doença, de calamidade, tenha fé, Deus pode te tirar dessa. Às vezes, essas coisas vêm para curar a nossa alma. Às vezes, nem sempre uma oração vai curar a gente fisicamente, mas ela vai curar a nossa alma de alguma coisa. Então eu quero agradecer a você que passou esses minutos comigo aí, ouvindo, meditando nessa palavra. Eu desejo que essa palavra lhe transforme em alguma coisa. Gente, eu estou usando esse canal aqui para transmitir o Evangelho. Não é porque eu não tenho a oportunidade de estar volta e meia transmitindo o Evangelho do Senhor aqui. É porque essa plataforma foi a forma que eu achei de levar essa palavra até você aí. Embora que muitas pessoas achem que a gente está se mostrando, né? Mas aqui não se trata disso. Na verdade, eu estou usando esse veículo para que essa comunicação seja agradável a você e faça você refletir um pouco no que você está vivendo hoje. E que alguma mudança que você esteja enfrentando no seu trabalho, às vezes você mudou de sessão e tem até um amigo lhe desfavorecendo com alguma coisa, né? E que você venha orar por esse amigo e não leve em conta o que ele fala, não leve em conta as piadas, não leve em conta os desânimos que ele pode te dar, porque assim, entregue isso ao Senhor, que Ele vai resolver da melhor forma, porque às vezes a gente tenta resolver uma coisa com nossas forças e a gente não resolve com uma resolução aceitável aos olhos de Deus. A gente resolve da nossa forma, mas Deus não. Quando Ele resolve um problema, Ele resolve com excelência. E é essa palavra que eu quero deixar para você. Se alguma coisa que eu falei aqui que foi desagradável aos seus olhos, ao seu coração, que você venha nos perdoar, mas que se você aprendeu algo conosco, compartilha com outros amigos. Você fazendo assim, você faz com que o Evangelho chegue até ele. Poxa, eu achei interessante isso aqui. Poxa, tem alguém que conhece o irmão Antônio, vou mandar também para essa pessoa. Então, fazendo isso, de certa forma, você está evangelizando também. Porque às vezes você não teve a mesma oportunidade que eu de usar essa plataforma. Mas só em você compartilhar, a mensagem já chegou lá. De preferência, compartilhe com alguém que não conhece o Evangelho, de alguém que está vivendo uma vida dissoluta, sem Deus, nos bares, bebendo, prostituindo com mulheres, às vezes mulheres casadas. Você não sabe o que você está se metendo, Então, meu grande abraço, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família de uma forma maravilhosa e que você lembre disso. Nunca tome decisões ou nunca fuja de problemas. Tente resolver eles e sempre as decisões que você for tomar, coloque o Senhor nisso que vai dar tudo certo. Um grande abraço a todos, que Deus abençoe vocês aí. Fiquem com Deus.